Muito obrigado, cardeal. Falarei em português também, seguindo o exemplo do cardeal Umes. Senhores cardeais, demais autoridades eclesiásticas, senhores ministros, vice-ministros, governadores, embaixadores, demais presentes, agradeço, em nome do governo brasileiro, o convite para participar desse encontro sobre a região amazônica. E eu quero lhes falar hoje, muito brevemente, sobre um grande dilema e apresentar a única solução que acreditamos ser possível para esse dilema que vive atualmente a região amazônica. Como muito bem disse o cardeal Umes, nós vemos no documento sinodal um excelente diagnóstico da situação socioeconômico e cultural na região amazônica, particularmente na região brasileira, né? E quanto à questão ambiental, permito-me discordar um pouquinho do que disse o documento, e para isso eu gostaria de citar alguns fatos, né? Em primeiro lugar, um minutinho. Em primeiro lugar, o fato de que o Brasil, de todos os países do mundo, é o que tem a maior extensão de áreas protegidas. Inclusive, quando comparado com os 10 maiores países. Mesmo assim, esses países, eles têm muitas áreas, como, por exemplo, a Austrália, China, Estados Unidos, que são ou desertos, ou regiões polares, ou áreas montanhosas que são desabitadas, né? Não é o caso do Brasil, né? E a nossa legislação é das mais modernas do mundo no que diz respeito às questões ambientais e segue de perto todos os instrumentos e acordos internacionais existentes hoje em dia, né? O Acordo de Paris, por exemplo, né? O Brasil esteve lá, negociou ativamente, né, e assumiu compromissos que, dentre todos os grandes países em desenvolvimento, é o único em que inclui metas absolutas de redução das suas emissões, de 37%. Né? Ou seja, são credenciais, vamos dizer, no plano ambiental que o nosso país tem, que esse governo está seguindo, está cumprindo, não é? E que acredito que não justificariam se falar numa crise ambiental de amplas proporções no Brasil, né? Eu falava, então, desse excelente diagnóstico que o documento sinodal fez, né? Quero enfatizar também muito que o governo brasileiro não só reconhece a importância eclesial e pastoral do sínodo, né, no contexto da ampla liberdade religiosa e de expressão que a nossa Constituição garante, né, e que são reiterados no Acordo do Brasil com a Santa Sé, de 2008, né, como também o nosso governo estimula e reconhece a ampla autoridade da Igreja e de outras denominações religiosas também nesse plano pastoral, né. Na nossa Amazônia legal brasileira, vivem mais de 20 milhões de habitantes, cerca de 10% da população brasileira. Desses, uns 900 mil, pouco menos de 1 milhão, são indígenas, não é? É uma região, como bem disse o vice-ministro do Peru, com um vasto potencial, com uma grande riqueza humana, cultural e ambiental também. Talvez até pudéssemos dizer que a diversidade é uma das palavras que melhor definem a Amazônia, como, inclusive, enfatiza o documento sinodal, né? Mas há alguns aspectos que, por sua natureza, por sua dimensão legal, política, institucional, são bastante importantes. E o nosso governo julga que nenhuma iniciativa internacional pode ter por propósito envolvimento em questões inerentes ao cenário institucional interno dos países da região, que seria, de certo modo, atentar contra a soberania nacional.
Então, pensamos que qualquer discussão sobre a Amazônia tem de ser conduzida com a necessária referência aos marcos legais internacionais que tratam da soberania, né? Sem, por exemplo, menções à autodeterminação de forma pouco clara, sem referência unívoca ao direito internacional, né? Sem dar eco a denúncias vazias, sem devida precisão de fatos e de conceitos, né? E quero ressaltar muito que as políticas do atual governo para os povos amazônicos são baseadas não apenas no respeito às suas culturas, que o documento sinodal tão bem sublinha, mas, sobretudo, ao ser humano que vive naquela magnífica região amazônica. O Brasil, por exemplo, é um dos apenas 23 países que ratificaram a Convenção 169 da OIT, adotada em 1989. Nós continuamos apoiando todos os instrumentos regionais e universais sobre esse tema, como a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas também. E dentro desse espírito, o nosso governo vem implementando uma série de projetos de empreendedorismo e de sustentabilidade, conforme a própria reivindicação de vários grupos, da maioria dos grupos que vivem na região amazônica. Um exemplo que eu acho que é muito importante, que eu cito aqui, pela primeira vez, o governo federal tem 2 indígenas em cargos do maior nível. A senhora Sandra Terena, do povo Terena, que é secretária nacional de promoção de políticas de igualdade racial no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é chefiada pela indígena Silvia Wayampi, né? Nós somos, eu vou dizer isso com muita clareza, o primeiro governo realmente preocupado com as aspirações dos povos amazônicos e dos povos indígenas em particular, e não apenas buscando impor a esses povos modelos importados de outras culturas. Como bem ressalta o documento final do Sínodo, temos de partir do respeito às culturas da região. E o próprio presidente Bolsonaro tem recebido várias lideranças, as demandas que eles trazem, num esforço conjunto em prol de uma Amazônia em que exista uma sociedade, como já se disse aqui, mais justa socialmente, mais próspera para todos, né? E, dentro desse contexto, é importante sublinhar, por exemplo, o nosso programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas, que protege aqueles que estão sob alguma ameaça no território nacional e que é amplamente dedicado aos defensores de direitos humanos indígenas. Outro ponto mencionado no documento sinodal é a questão da demarcação das terras indígenas. E é importante, então, dizer que o governo está cumprindo o que estabelece a Constituição Federal, garantindo aos povos indígenas os seus direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas. De modo que, no Brasil, hoje, há mais de 700 terras e reservas indígenas demarcadas, que cobrem mais de 13% do território brasileiro, ou seja, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, uma área maior, para comparar, do que os territórios de França, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e Holanda combinados. Tudo isso, como eu disse, para menos de 1 milhão de habitantes, não é? Somente a reserva Yanomami, na parte brasileira, corresponde a um Portugal inteiro. Na parte venezuelana, outro Portugal, a extensão da reserva, né? E temos também mais de 10 mil quilômetros quadrados sob ordem de interdição para proteger as tribos que ainda vivem de forma isolada da nossa sociedade, né? E temos mantido um diálogo, uma profícua cooperação com todos os nossos vizinhos amazônicos, como foi dito aqui pelo ministro Lossano, pelo vice-ministro peruano, como no caso da organização do Tratado de Cooperação Amazônica e do recente pacto firmado em Letícia. Dessa maneira, estamos tentando conciliar o direito ao desenvolvimento
em particular nas suas dimensões social, cultural e econômica, com a proteção da ampla diversidade de interesses da nossa população e atenção às peculiaridades culturais, sociais dos grupos ribeirinhos, indígenas e dos seus territórios. Mas eu comecei esse discurso falando num grande dilema. Qual é esse dilema que existe na região amazônica? Ele é muito simples, é claro como água. A grande maioria desses mais de 20 milhões de habitantes vivem na pobreza, conforme diagnostica o documento do Sínodo Amazônico. 1/3 dos indígenas, cerca de 300 mil indígenas, vivem em péssimas condições nas periferias urbanas. Por quê? Por que esse clamor desses pobres? Porque eles não têm atividade econômica, porque lhe foi imposta, no passado, uma certa ideologia, talvez falaciosa, conservacionista, que praticamente proibiu toda atividade econômica na região amazônica e condenou o homem amazônico à pobreza, à marginalização. Foi esse modelo equivocado que fez do homem amazônico um refém do crime organizado, do narcotráfico, inclusive, como também aponta o documento sinodal. Mas eu lhes disse também que ia apresentar uma solução. E a boa notícia é que a solução existe. A solução está consagrada em diversos instrumentos internacionais sobre o meio ambiente, desde a Rio 92, que foi citada aqui, até o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Essa solução se chama justamente desenvolvimento sustentável. E de que se trata? Se trata de aplicar na Amazônia modelos novos, criativos de desenvolvimento. Esse é o padrão, esse é o ideal que todos os países perseguem e que nós queremos aplicar também à nossa Amazônia brasileira. Porque não se faz desenvolvimento sem energia elétrica, não se faz desenvolvimento sem estrada. Os governadores que aqui estão das regiões brasileiras sabem muito bem disso. Não se faz desenvolvimento sem infraestrutura básica, sem um agronegócio, como disse o cardeal Umes, sustentável. Então, acabar com essa pobreza através do desenvolvimento sustentável é a única maneira de promover na região amazônica a justiça social e, ao mesmo tempo, de preservar o meio ambiente. Como se diz no adágio latino, tertium non datur. Esta é a única solução. E o que nós vemos, ao receber as lideranças, os povos da região, é que a grande maioria dos amazônidas querem aprender, querem estudar, querem crescer, querem se desenvolver. E temos exemplos, muitos exemplos inspiradores de professores, engenheiros, advogados, outros profissionais qualificados, oriundos daquela região. Então, é uma obrigação, nós consideramos que é um dever do governo brasileiro oferecer a esses povos essa oportunidade de integração à sociedade brasileira. O vídeo do senhor Virgílio Viana mostrava até atletas de arco e flecha, de outras modalidades. Como disse o cardeal Umes, eles têm direito ao progresso, mas eles é que têm de decidir. Não podemos impor nenhum tipo de modelo. Eles têm de decidir, mas eles têm de ter essa oportunidade, essa chance de uma vida digna, o que não impede, claro, que mantenham a fidelidade, os seus valores, das suas culturas de origem. Os indígenas, por exemplo, embora um grupo tão pequeno, menos de 1 milhão, em comparado aos 20 milhões, mais de 20 milhões de habitantes da região, eles são os grandes beneficiários do manejo econômico sustentável na Amazônia, nas suas terras demarcadas. E muitos se tornaram
inclusive empreendedores de sucesso. E os que estão fora e veem esse sucesso, eles querem seguir por esse caminho. E por isso é um direito, nós acreditamos, que nós temos de oferecer, de garantir para todas as populações da região amazônica. E eu concluo aqui, relembrando o preâmbulo do acordo entre o Brasil e a Santa Sé, no qual compartilhamos responsabilidades a serviço da sociedade e do bem integral da pessoa humana. E faço, então, um chamado à Igreja Católica aqui presente, nessa importante Academia Pontifícia, para que, dentro da sua ação pastoral, espiritual, se junte aos esforços do governo para juntos superarmos esse dilema em prol de uma Amazônia próspera e desenvolvida. Muito obrigado.